casa caiu para o Suf Momad. Se ele esperava que as pessoas dentro e fora do partido Renamo tivessem tanto medo e respeito por ele, parabéns, Yusufo, você conseguiu encontrar o contrário disso. Um dos filhos de Afonso Dhlakama teria dado entrevista à DW, onde deixou ficar palavras muito diretas sobre aquilo que ele pensa que seja a liderança da Renamo nos dias de hoje. E uma das coisas que teria colocado ele triste é o fato de Yusuf Momad ter deixado passar a imagem dele ter sido, enquanto o presidente da Renamo, o melhor presidente da Renamo, por ter conseguido fazer coisas que ele diz ter sido o único a realizar dentro do partido Renamo. Face a isso, o filho de Dhlakama disse isto. Sabes, é assim, o povo, né, maluco? O povo está aqui. Tem jovens, tem adultos que viveram a época de Dhlakama muito bem. Eu não vou fazer comparação, eu nem gosto de fazer comparação do presidente Yusuf com meu pai, porque não se compara, estaria a insultá-lo. Na verdade, não foi só isso. Existe uma grande recomendação que o filho de Dhlakama teria deixado para o Yusuf, que se o Yusuf não acatar a essa recomendação, as coisas vão apodrecer. Você é muito bem-vindo a este vídeo. Clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações, porque o Yusuf conseguiu, palmas para ele, destruir o partido Renamo e transformá-lo em um lugar onde só existem loucos. Clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações, porque hoje é o dia. MaisVendas.co.mz, o único site onde negócios online saem daqui para aqui. Tudo fácil. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e a seguir a isso, navegue em busca do produto ou serviço da sua preferência ou divulga o seu produto ou serviço. Com MaisVendas.co.mz, as coisas estão a um clique de ti. Link na descrição. Bilal Sulay é um dos filhos de Afonso Dhlakama, que em vida Dhlakama teria visto o filho seu a dar tanto contributo, pelo menos nos últimos 4 anos de vida de Dhlakama, para fazer com que a obra de Afonso Dhlakama chegasse ao mais alto nível. Ele teria participado na vida ativa de Dhlakama de forma muito direta, pelo menos nesses tais 4 anos. E dentro desse período, ele teria bebido muita coisa positiva passada pelo seu falecido pai. No meio disto tudo, Dhlakama transformou-se em um grande senhor da política que só não tinha aquele poder de gerir o país todo, porque os outros da Frelimo nunca aceitaram que ele chegasse a esse nível. Mas a sua popularidade e o amor que o povo tinha pelo Dhlakama era tão grande de tal forma que ele transformou-se em uma lenda. E eu espero, do fundo do meu coração, que politicamente nos próximos anos possam ser estudados os atos de Dhlakama em vida e não só militarmente também. Recentemente, a DW, uma conceituada empresa de jornalismo alemã, teria chegado à seguinte conclusão: nós precisamos entender a opinião daquele que é filho daquele que foi o grande construtor dos ramos da democracia em Moçambique, e teriam convidado Bilal Sulay para que ele pudesse falar alguma coisa. Eu acompanhei os 48 minutos de entrevista ao Bilal e todos os 48 minutos de entrevista foram frutíferos, foram benéficos, e eu aprendi muita coisa no meio da entrevista. Uma coisa que ficou muito clara é que sim, o Yusuf Momad não tem aprovação, não tem apoio de absolutamente ninguém de grande peso e valor dentro do partido Renamo. Até porque, mesmo antes de ele estar com estas asas todas, um cidadão teria alertado sobre aquilo que o Yusuf Momad fosse. Esse senhor acabou sendo perseguido politicamente, militarmente e assassinado. Chama-se Mariano Nhongo. Depois que Nhongo morreu, nós que estávamos cegos começamos a ver que, de facto, o Yusuf não é aquela pessoa que nós imaginávamos que ele fosse. Uma das grandes questões que fizeram com que o filho de Dhlakama dissesse verdades que provavelmente não estejam a deixar o Yusuf à vontade é com relação à questão daquilo que o Yusuf disse, tipo, eu sou o único que fez esta cena funcionar, e tentou nos fazer compreender que a máquina da Renamo só está a funcionar porque ele existe, e as manifestações dentro da Renamo só existem porque ele existe. E ele disse outra coisa muito importante, que é, ok, o Yusuf tenta lá organizar algum tipo de marcha, algum tipo de comício nesta desgraça de país, tenta lá ver na capital da sua própria província, tenta lá fazer isso para ver se realmente você tem isso. E não só, ele disse isto: eu não vou fazer comparação, eu nem gosto de fazer comparação do presidente Yusuf com meu pai,
porque não se compara, estaria a insultá-lo. Dá claramente para perceber que o Suf Momadi não está, sim, concordo com Bilal, não está a ser muito bem assessorado e que todos que estejam a assessorar o Suf visam garantir os seus dinheiros para no final do mês pagarem as suas contas, isso porque terão concordado com aquilo que é a opinião não organizada do seu chefe, mas porque o chefe quisesse aquilo, eles tiveram que dar aquilo. E aquilo que aconteceu nos anos passados, havia um grande artista chamado Michelangelo. Michelangelo, ele dependia do papado para poder ganhar os dinheiros e tal. Era um grande escultor. Havia sido convidado para erguer a cena do monumento, escultura e tal, feito aquilo na pedra. Então, quando ele chegou lá, fez aquilo e depois o seu patrão entendeu que aquela coisa não estivesse boa. Isso por quê? Porque a localização física ou geográfica do seu patrão não lhe permitia ver a estrutura de maneira completa e organizada. Então, ele, por saber que o seu patrão é muito de qualquer maneira, ele não discutiu com o seu patrão. Ele disse, concordo consigo, patrão, aquilo não está bom. O que ele fez? Ele pegou um pouquinho de pó, chegou ali, sacudiu e caiu aquele pó. O chefe, quando viu, o patrão no caso, quando viu a queda daquele pó e depois lhe disseram, isto aqui está desta forma aqui, tipo, já está perfeita a cena, lhe colocaram num ângulo em que ele pudesse ver, ele disse, agora está tranquilo, enquanto aquilo nem sequer foi mexido. Então, ele não discutiu com seu patrão para não perder o dinheiro, não perder o patrocínio ao seu trabalho. Então, é o que está a acontecer dentro da Renamo. Aqueles cidadãos que são responsáveis por algum tipo de opinião lúcida dentro do partido Renamo, hoje em dia estão a perder o próprio presidente da Renamo. E agrava-se ainda em este cidadão Sufo não ter uma instrução acadêmica daquelas de alto padrão e ter apenas instrução militar. Este é um aluno das escolas militares. Bilal, ele deixou claro que, para ele, o Suf Momadi devia fazer o seguinte, que no caso eu concordo. Ele mandar realizar a cena do Congresso e dizer claramente que ele apoia Venâncio Mondlane, porque está provado, está comprovado, está claro, está visível. Até um cego consegue sentir esta cena, que o Suf não tem capacidade de liderar a Renamo. Se ele sim passasse a liderança da Renamo para o Venâncio Mondlane, ele seria aplaudido por todos de pés e mãos. Tipo, todo mundo ia se levantar para dizer sim, o Suf tomou a decisão mais nice. E eu concordo. A situação da Renamo não precisava ter se levado ao tribunal. Não se precisava deixar com que isto chegasse ao tribunal e as coisas internas do partido Renamo terem que ser julgadas em tribunal para que sejam decididas. Nota, como pode perceber, na sexta-feira há de haver julgamento sobre estas cenas aqui e o Suf é esperado no tribunal. Isto é muito feio. Então, o filho de Afonso Dhlakama deixou todos os medos, até porque ele não precisa desses medos, são medos que não lhe ajudam para nada, e ele deixou claro, não depende do partido para poder viver. O que o partido está a dar de dinheiro para eles, para existirem, são migalhas que inclusive ele não chegou a revelar. Talvez sejam os famosos 1.500 por cada filho. Enfim, esta é a nação na qual nós nos encontramos. Que tal? Você sabia disso? Eu vou deixar o link da DW aqui para você poder acompanhar essa cena. E a malta de se ver no próximo vídeo. Por agora é tudo. Até lá. Tchau, tchau.